Olá, aqui nós estamos com você no Devocional 2024. Hoje entrando no segundo Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 1, 2 e 3. Vamos comigo neste devocional que estamos viajando de Gênesis até Apocalipse. Estamos perto do Apocalipse. Eu tenho certeza que muito você tem aprendido. Como sempre, quando entramos em um livro, então falamos sobre quem escreveu o livro, quando foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. João Marcos foi quem escreveu, filho de uma viúva de Jerusalém, cuja casa era local de reuniões dos primeiros cristãos. Você vê isso em Atos capítulo 12, versículo 12. Marcos talvez tenha registrado os acontecimentos enquanto os ouvia em primeira mão do discípulo Pedro. E possivelmente foi escrito já no ano 50 depois de Cristo. Outros o situam por volta de 65, mais próximo da época em que Pedro foi executado. Mas antes da destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos que aconteceu em 70 depois de Cristo. O teor dessa mensagem, claramente não judaico, do livro sugere que deve ter sido escrito para os cristãos de Roma. E o Império Romano, a principal potência mundial, havia começado a perseguir os cristãos. E Marcos queria encorajar os cristãos sofredores. Ele mostrou Jesus como servo sofredor, que veio para morrer. Também o apresentou como o Salvador de todo o mundo, incluindo romanos e judeus. E por que você deve ler esse livro? O que você deve buscar nele? As emissoras de rádio especializadas na notícia ressaltam os principais acontecimentos do mundo, em 30 minutos mais ou menos. O Evangelho de Marcos segue o mesmo método, acelerado, para apresentar Jesus, o Filho de Deus. Os leitores encontram destaques do seu ministério, morte e ressurreição. Saindo do anonimato, esse singular homem de Deus prega, realiza milagres e encontra, ao mesmo tempo, grande popularidade e oposição mortal. É a maior notícia de todos os tempos. A humanidade de Jesus, que era tanto o Filho de Deus como o Filho do Homem, sinta o impacto emocional desse evangelho, carregado de ação. Mais de 40% de Marcos focaliza o sofrimento e o sacrifício da última semana de Cristo aqui na Terra. No capítulo 1, no versículo 8, quando ele fala sobre João Batista dar testemunho sobre Jesus, ele diz: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Essa expressão refere-se à vinda do Espírito Santo para habitar no cristão, capacitando e fazendo dele testemunha do Senhor e o conduzindo a levar uma vida santa. Você pode ver isso com mais detalhes em Lucas capítulo 24, do 48 ao 49, Atos 1, 8 e também no capítulo 2, no versículo 1 ao 21. Existem essencialmente duas posições sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Alguns dizem que somos batizados com o Espírito Santo quando, pela fé, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, tornando-nos membro do seu corpo. Você vê isso em 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20 e capítulo 12, versículo 13. Outros afirmam que o cristão pode ser cheio do Espírito Santo de forma mais profunda e poderosa após uma busca intensa por isso. Você vê isso também em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Mas o que importa não é a forma como o Espírito Santo se revelou,
a você, porque a cada um ele se revela como ele quer. O importante é o fruto dele na sua vida. No versículo 10, ele diz assim: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Observe, no versículo seguinte, ele diz: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Veja, a voz do Pai se revelou após o batismo nas águas e a vinda do Espírito Santo. Isso para nos deixar como exemplo que precisamos, para ter a voz do Pai direcionada a nós, desta forma, do arrependimento, da natureza pecaminosa e sermos guiados pelo Santo Espírito. No versículo 14, ele diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As duas bases da salvação estão aqui nestes versículos: arrependimento e crer no Evangelho. Arrependimento é abandonar o que te afasta dos princípios de Deus. E crer no Evangelho é pautar a sua vida nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. No versículo 23, ele diz assim, quando mostra a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Veja que interessante. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Preste atenção. Uma pessoa pode estar endemoniada e, obviamente, fazendo-a passar por enfermidades físicas ou emocionais, como no caso aqui desta pessoa que foi liberta por Jesus. Ou até mesmo por um comportamento incomum, fora do seu controle. Agora, esses sintomas por si só não constituem sinal de possessão. Nem toda pessoa enferma é endemoniada. Nem toda pessoa com algum abalo emocional é endemoniada. Nem toda pessoa que ficou fora de controle, nervosa por alguma razão, ela é endemoniada. Nas Escrituras, o aparecimento dos espíritos malignos atingiu o auge no ministério terreno de Jesus. Talvez como parte do esforço de Satanás em desacreditar Jesus. Mas o poder dele e a sua autoridade se manifestou. E continua se manifestando até os dias de hoje, através do seu poderoso nome. No versículo 35, a palavra de Deus, no capítulo 1, nos mostra o momento em que Jesus se retirou para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Devemos ter nossos momentos a sós com o Pai Celestial. A oração é um elo que nos une a Deus. Precisamos exercitar a oração de forma contínua e constante, pois ela traz refrigério para a nossa alma. No capítulo 2, do versículo 5, quando mostra a cura de um paralítico em Cafarnaum, antes do Senhor Jesus mandá-lo se levantar, Jesus perdoou os pecados dele. Olha o que diz. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ao falar que os pecados estavam perdoados, isso nos ensina que a pior enfermidade deste homem era espiritual. Ao declarar que ele estava perdoado, a cura interior se estabeleceu, podendo assim se estender para o exterior. E então, ele saiu andando. Existem pessoas que estão nesta mesma condição.
doentes na alma e no espírito. Colocando-se aos pés do Senhor Jesus, seu interior será completamente curado. Lá no versículo 27, a palavra de Deus nos mostra quando Jesus ele fala sobre ser o Senhor do sábado, ele diz, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus não violou um dos 10 mandamentos quando ele operou aqui milagres no sábado ou se alimentou da forma que se alimentou. Ele recusou-se a obedecer às leis humanas que iam de encontro ao que Deus pretendia para o sábado. Em vez de o sábado ser considerado um agradável repouso em memória de Deus, havia se tornado um ritual sem alegria em virtude dos regulamentos farisaicos. Jesus insistiu em observar o sábado como fora concebido na origem, não como a caricatura em que se havia tornado. Em vez de descartar o mandamento de santificar o sábado, Jesus demonstrou que uma das maneiras de obedecer às normas de Deus para esse dia era alimentando os famintos. Lá no capítulo 3, do versículo 21, quando ele fala sobre a família de Jesus, diz, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. As incríveis declarações e a enorme popularidade e o comportamento incomum de Jesus preocuparam os seus irmãos e irmãs, que ainda não criam ser ele o Filho de Deus. Talvez temessem que estivesse ficando louco, dada a sua intensa atividade de ensino, as viagens e a sua operação de milagres. Por isso que no versículo seguinte, 32, diz, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então lhes respondeu, quem é a minha irmã? Quem é meu irmão? E correndo ao olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele não estava desprezando os seus entes queridos aqui. Ele estava mostrando quão importante era a comunhão com ele, mais do que tradições familiares. A mesma família dele aqui, os irmãos e as irmãs, o chamaram de louco no versículo 21. Olha só. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam, está fora de si. Talvez temessem que ele estivesse ficando louco exatamente por causa da forma como ele vinha agindo. Mas provavelmente foi o constrangimento e o medo que os motivaram a enfrentar Jesus com as suas preocupações. Quando o Senhor Jesus se revela a nós, é comum isso acontecer. Nos chamarão de loucos ou de endemoniados, como fizeram com Jesus. Mas se fizeram com ele, quanto mais a nós. Se te ajudou esse devocional de hoje, então compartilhe. Deixe o seu like e o seu comentário também. Você é especial para Deus. Amanhã eu volto com você.